E aí, Elis, tudo bem? Tudo bem? Eu aprendi bastante com você aí, estou aprendendo ainda dessa sua área que eu fiquei encantada, que eu nem sabia que existia. Fiquei Pois é, encantada com cara. essa área, muito legal. E tem muita gente que não sabe, né? Que nem eu mesma não sabia. Né? E por mais que eu sou corretora, né? Eu não sabia que existia essa. Sabia da Pois é. fisioterapia, mas não Então, fisioterapia pélvica, né? e se você que trabalha com corretora, né, enfim, plano de saúde, você imagina, os planos de saúde também não conhecem direito, né? Sim. E É, aí, eu acho que esse é o papo fundamental aqui para a gente conversar, para que as pessoas entendam um pouquinho e consigam um reembolso, né? sim, com certeza. E, na Daí que eu verdade, tô precisa entender, né? Entender o que é a fisioterapia pélvica, né? E que todo mundo tem acesso, basta você ter um plano de saúde, ou se caso você não tenha um plano de saúde e quiser aderir, chama aí. Mas se caso não tiver, tudo bem também entrar em contato com você e sim, marcar aí sim. as sessões, né? Uma avaliação e tudo mais. E já mandou Não, para com todo mundo certeza. aí? Vamos começar? Vamos, tô terminando de mandar aqui pro povo. É que é muita gente, meu Deus do céu. É, mas aí senão a gente vai ficar aqui, ó, só mandando para a galera. É, não, deixa que vou arrumar Avisamos, aqui. avisamos bastante gente. Quem já estiver entrando aí, manda aviãozinho aí para sua galera, por favor. É um assunto muito importante, né? É algo diferente que, na verdade, eu quase nunca ouço falar, né? Então, eu acho que é bem legal. Vamos começar, então. Você pode falar um pouquinho de você, o que que você faz, né? Que você é fisioterapeuta, onde você atende, e aí a gente já vai para as perguntinhas. Sim, eu tô fazendo uma coisa aqui que eu não fiz da outra vez. Eu fiz uma live recentemente Sim. e não gravei no meu celular, né? E agora tô tentando botar para gravar porque não deu certo para eu transcrever depois para o meu Instagram. Não sei por Não, quê. pode deixar. Pode deixar que se você não conseguir, eu faço esse trâmite aí para você. Eu mando o vídeo para você, tá bom? Ah, entendi. Não, tá bom, porque não sei se dá, a gente não sei mexer muito bem nisso, mas vamos embora. Depois você me manda por gentileza, porque acho que é bom ter esse conteúdo no meu Instagram, já que eu ultimamente venho atendendo muitos pacientes aí com reembolso, né? Sim. E a maioria das pessoas que eu atendi com reembolso não sabiam que existia a possibilidade de serem reembolsadas pelo convênio delas. Porque Então, como é uma especialidade que é obrigatório os planos ter, né? Só que assim, ninguém, principalmente eu falo por mim, por ser corretora, a gente também não recebe treinamentos de cada especialidade, né? Se a gente não for buscar, se a sim, gente não for prestar um serviço diferenciado para o nosso cliente, o cliente nem sabe. Então, assim, quando eu descobri você, eu achei o máximo, né? Eu falei, não, vou levar, vou levar o Gustavo, porque assim, o assunto é muito legal, né? Muita gente não sabe, sofre de um problema que tem solução e acaba achando que não tem, né? E você tá aí para resolver boa parte desse problema, tanto para qualquer idade, né? Então eu acho muito interessante. sim, muito legal. E aí eu acho que muitas pessoas, como você está falando, não sabem que tem um problema, não sabem que o convênio pode ajudar, e eu queria tentar esclarecer um pouquinho aí para vocês o que que é a fisioterapia pélvica, né? Porque a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade dentro da fisioterapia. Quando a gente se forma como fisioterapeuta, a gente se forma numa graduação, que é uma graduação geral, né? Você está apto a realizar fisioterapia, mas como se fosse um clínico geral. Você não é um especialista.
Então, eu acho que como a maioria das faculdades a gente tem um certo receio para que lado eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí dentro de cada área tem as suas especialidades. E eu acabei me especializando em fisioterapia pélvica, né? Que aí tem vários nomes, né? Tem fisioterapia urológica, são sinônimos, tá, gente? Isso que eu vou falar. É fisioterapia ginecológica, também pode ser chamada de fisioterapia uroginecológica. Então tem muitos nomes aí que às vezes as pessoas. Mas é tudo fisioterapia pélvica. Sim, tudo é que se resumiu hoje. O que ficou mais popular foi a tal da fisioterapia pélvica. Na verdade, nem existe esse nome na nossa especialidade. Ah, Mas entendi. os nomes são bem técnicos, na verdade é fisioterapia na saúde da mulher e do homem. Tá? Esse é o nome da especialidade. Ou então uroginecologia, porque você engloba tanto homens quanto mulheres. Né? Entendi. Então, muita gente não conhece com esse nome. E aí o que ficou popular foi fisioterapia pélvica. Por quê? Porque a região que se trata com mais frequência dentro da fisioterapia uroginecológica, né, dentro dessa especialidade, é a pelve. Mas para você ter uma ideia, a gente trabalha com mama também, né? Ah, A gente interessante. trabalha com mama também, principalmente quando se retira a mama, né? Às vezes você tira aquela parte dos linfonodos, quando você tem um câncer de mama, você também trabalha essa parte. Mas, por exemplo, eu que sou especialista nisso, eu nunca peguei um caso de mama, porque aí eu acho que fica muito nos centros especializados, hospitalares e tudo mais. Então, e porque as doenças mais comuns dentro da fisioterapia pélvica são da pelve, né, do quadril, da bacia. E, Então, na verdade, o que que compõe aí essa, essa pélvica, que nem diz a história? O que que compõe, né? Qual que é o conjunto, né, dessa... É uma musculatura? É um órgão? O que que compõe? olha, eu vou resumir bem resumido, não é só isso, mas eu diria que 80% dos problemas da pelve estão numa região que a gente chama de assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um conjunto de 13 músculos que nós temos, principalmente na parte de baixo da pelve, que tem a função primordial de sustentação. São esses músculos que fecham o nosso quadril, né? Isso tanto para homens quanto para mulheres, tá? Entendi. E esses músculos são eles que, além de sustentar os órgãos, que é a principal função desses músculos, eles fazem aquele papel de continência, né? Que são as famosas continências urinárias e fecal, que todos nós temos depois que a gente sai da fase bebê, né? Que a gente começa a tirar as fraldas, a gente ganha continência, porque esses músculos vão se maturando, vão se fortalecendo e vão fazendo o papel deles, que é de fechamento, tá? Então, essa região, ela acaba, depois de uma certa idade, ela acaba se enfraquecendo, né? Então, são músculos, como qualquer outro músculo do nosso corpo, que podem se enfraquecer, podem ter problemas, podem causar dores. Então, a fisioterapia pélvica, ou especialista em fisioterapia pélvica, ele, eu diria bem generalista, ele trata basicamente essa musculatura de assoalho pélvico, né? Que traz muitos e muitos e muitos problemas aí, principalmente para as mulheres, infelizmente, né? Aí nessa parte a gente é feliz porque raramente homem tem tanto problema no assoalho pélvico, talvez porque na anatomia feminina vocês têm o canal vaginal, né? Então a própria vagina ela é composta de muitos desses músculos do assoalho pélvico e que, querendo ou não, é uma região mais frágil, né? Se você Entendi. for lembrar da questão anatômica bem simples, os homens ele tem essa região fechada. Tanto é que, se vocês notarem, o homem tem um riscozinho entre o ânus e o escroto, né, que é o saco. O homem tem um riscozinho e é tudo fechado, é tudo cheio de músculo.
enquanto nas mulheres tem o canal vaginal, por onde vocês têm o bebê, por onde vocês têm a relação sexual. Então ali não E tem aí pode músculo. enfraquecer, e aí enfraquece, e aí é Isso. quando se tem a incontinência. Tem vários É, problemas. doutor Gustavo, só para a Sueli, ela está aqui falando para gente que ela convive com uma senhora, que, se eu não me engano é a mãe dela mesmo, né? E ela usa remédio para incontinência, tem que Sim, usar fralda e tudo mais, e mesmo assim o problema não resolve. Ela tem entendi. 87 anos. Fazendo a fisioterapia pélvica, ela consegue recuperar essa musculatura, vamos dizer assim, para sair das fraldas, para tentar uma vida normal, né? Porque, querendo ou não, Sim, se você usa fralda, não é uma vida tão normal assim, né? com certeza. Então, com 87 anos, ela consegue fazer o tratamento, as sessões e voltar a uma rotina normal? Sim, eu vou falar sim no primeiro momento, mas existem algumas variáveis, porque aí a gente precisa analisar cada caso, né? Infelizmente, Tá. essas questões de saúde a gente tem que pegar caso a caso. Mas, no geral, sim, dá para tratar essa paciente, dá para resolver o problema, dá para fortalecer essa musculatura e muitas vezes reverter, sim, essa questão do uso de fralda. Só para vocês terem uma ideia, a minha paciente mais velha em idade, tinha 93 anos, né? Uau! E isso é até uma pergunta bem frequente nessa faixa etária, né? Ai, doutor, eu já estou tão velha, será que se eu fizer alguma coisa vai dar certo? Eu já estou cansada, né? Eu entendo tudo isso, realmente é uma pergunta bem pertinente. E nesse caso específico da minha paciente, como ela não tinha um caso mais severo, e é por isso que a gente tem que avaliar aí caso a caso, deu sim para eu reverter o caso dela e ela parou de perder xixi. Tudo bem, no Legal. caso dela, ela usava uma fralda, mas era mais por segurança, não vazava tanto assim, né? E Uhum. eu consegui reverter. Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando para você, né, Elis? Infelizmente, com o passar da idade e chegando à casa dos 80, dos 90 anos, essa musculatura do assoalho pélvico, ela realmente fica muito comprometida, porque a gente perde muita massa muscular, né? Então, o músculo ele fica bem fininho. Esses músculos eles já são pequenos, anatomicamente falando, né? Eles são pequenos, eles são longos. Eu costumo dizer que parecem redes, né? Não sei se alguém aqui já dormiu em rede, mas Eu já. parece uma rede. Parece uma rede. A rede é fina, mais longa, mas mesmo assim ela sustenta bastante peso. Então o nosso assoalho pélvico ele é muito parecido com isso. Ele sustenta muito peso, mas são músculos finos. Mas quando a gente vai ficando mais velho, eles vão ficando mais finos ainda, vão perdendo muita massa, né, muscular. Isso dificulta bastante as coisas, porque mesmo durante um trabalho, a recuperação ela é um pouco mais demorada, porque a Entendi. resposta desse músculo ela é muito mais devagar, né? Então aí sim precisa Então, de uma determinação ainda maior do paciente de querer resolver e melhorar o caso, mas eu diria que sim, ajuda sim. tá. Na verdade, o que eu percebo, então, do que você está falando, o ideal é assim, eu, esse mês não, essa semana, eu completo 34 anos, né? Então, por exemplo, se eu tenho algum problema agora, que teoricamente eu sou jovem ainda, Isso é muito jovem. eu já consigo evitar esses problemas para quando eu tiver 80 e tantos Sim, anos, né? Então, se eu sim. começo agora, eu evito agora o problema, né? E não deixo se arrastar para virar, de repente, algo crônico que não consegue, às vezes, reverter. Já houve casos de repente, você não conseguir reverter porque estava muito, muito problemático? Sim, sim, eu raramente desisto dos meus pacientes. Mas mês passado eu tive que desistir de uma paciente porque após 10 sessões ela não teve resposta nenhuma. Então, Entendi. assim, como era uma paciente particular ainda,
Eu sou um profissional que os meus pacientes me conhecem muito pela minha verdade, eu sou um cara muito verdadeiro com meus pacientes, e eu não achei justo persistir num tratamento que eu não vi resultado nenhum. Como ela já tinha feito Uhum. todos os exames dentro da área dela, só faltou um, e foi justamente a minha suspeita que talvez ela tivesse um problema neurológico envolvido aí, até porque era uma Uhum. menina jovem de 42 anos também. Então eu falei assim para ela, ó, para você não ficar gastando mais dinheiro e eu realmente não tenho certeza se o seu caso vai ter uma melhora, uma solução, eu sugeri ela voltar com o médico dela e pedi um exame específico, falei para ela conversar sobre um médico, com o médico dela sobre um exame bem específico, que é muito difícil de achar até aqui em São Paulo, e falei assim, olha, você vai fazer esse exame e quando tiver esse exame pronto, você me liga, que eu quero saber a respeito do exame, porque se dependendo do resultado desse exame, eu realmente não tenho como intervir, né? Como profissional, a gente também tem que perceber a nossa capacidade técnica, até onde a gente pode ir e até onde a gente Sim. não pode ir. É Então, tem importante, né? coisas Porque o que, cliente, o paciente está ligado, vamos, entre aspas, né? Gastando dinheiro, tempo e você também, né? E isso, aí, de repente, é um outro problema, e eu acho que deve ter bastante disso, né, Gustavo? Da pessoa ter o problema, na verdade, psicológico também e acaba não surtindo efeito na fisioterapia. Isso existe também, né? isso existe também, é mais raro, porque assim, geralmente quando há um encaminhamento médico, é uma coisa muito específica, né? Uma coisa bem técnica mesmo. A não ser que o paciente busque a gente uma consulta prévia com o médico, o que é muito raro no Brasil hoje, né? Eu costumo Uhum. sempre dizer que a minha área de fisioterapia é uma área independente, tá? Para quem não sabe, a maioria das pessoas não sabem, não existe uma obrigatoriedade de se passar no médico antes de passar no fisioterapeuta. Se faz isso porque, na verdade, como a gente paga convênio, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É claro que num convênio você não consegue atender E uma paciente direto, de convênio ou de reembolso se não tiver um o encaminhamento médico. encaminhamento, Mas se exatamente. a pessoa vier particular, tipo, eu vi na internet, gostei desse cara, Pronto. e ela não precisa passar no médico, ela não precisa fazer Uhum. nenhum exame anteriormente, porque nós temos Uhum. capacidade técnica, né? A gente tem um negócio que a gente chama de diagnóstico nosológico próprio do fisioterapeuta, né? Porque esse tipo de avaliação, ela é muito técnica do fisioterapeuta. Tanto é Entendi, que muitas das coisas que a gente faz na fisioterapia pélvica, o médico nem sonha em fazer e nem tem tempo de entendi. fazer, Até porque a porque gente fica é que muito nem você falou, focado. são especialidades diferentes, né? São coisas diferentes. Tem uma moça aqui que é mulheres autoconfiantes. Ela falou que o irmão dela teve um AVC e agora está fazendo fisioterapia pélvica, mas o plano não cobre, eu acho que na clínica, né? Em alguma clínica específica. Na verdade, assim, provavelmente é difícil, eu acho que encontrar um profissional que a pessoa goste bastante dentro do convênio, né? Até porque existe o credenciamento e o descredenciamento que Sim. acontece como um todo, né? Então, por isso que é importante que você faça um plano que tenha um reembolso, né? Porque daí você consegue utilizar a especialidade utilizando o reembolso. Só que precisa não, né? Na verdade, todos os planos são obrigados a ter essa especialidade, né? Especialidade. Então, Sim. a menos que a pessoa queira um médico específico. Então, por exemplo, se a pessoa quer você, né? Ah, eu quero com o Gustavo e o plano não atende, eu não sei se você atende planos, enfim. Mas reembolso sempre dá certo, né? É mais tranquilo. Pelo que eu sei, você pode falar isso melhor do que eu até. A maioria dos convênios tem reembolso, nem que seja um reembolso mínimo. Tudo vai depender do contrato que você fez com o convênio.
né? Porque Na verdade, assim, nós temos algumas categorias de planos, né? Então, por exemplo, planos individuais não tem reembolso, né? Nenhum plano individual tem reembolso. Aí você vai para um plano um pouco melhor e aí sim tem reembolso, né? E aí tem o reembolso mínimo, como você diz, se eu não me engano, começa a partir de R$ 70 o valor de reembolso dos planos que começam a cobrir, ter o reembolso, né? Mas mesmo os planos mais básicos, a pessoa tem a opção de procurar um especialista dentro do próprio convênio, né? Então, assim, eu já pago o convênio, vou ter que pagar uma parte? Não, você tem que buscar dentro do seu convênio se você não tiver reembolso, né? Mas ainda bem que eu acho que a grande maioria tem os planos que tem reembolso, então consegue fazer esse atendimento, né? eu acho que, pô, como eu estava te dizendo, graças a Deus, ultimamente eu estou atendendo muitos pacientes via reembolso, né? O que eu tento fazer com eles, como eu não sou um especialista em plano de saúde e tudo mais, eu tento fazer uma prévia de reembolso para eles, eu faço um relatório, falo assim, doutor, eu quero passar com você, mas eu não tenho condições, está um pouco apertado para mim, o seu valor não consigo pagar integralmente. Então, o que que eu falo para esses pacientes? Falo, ó, você procura o seu convênio, tenta entrar na. Eu gosto sempre de pedir para ligar, porque nessas horas eu acho que é bom falar com pessoas, né? Mas o que eu falo é assim, eu posso te fazer uma prévia de reembolso para que você tenha, para que o plano tenha uma ideia do que você precisa, né? De quais, o que eu faço, qual a minha especialidade, o que eu faço. E aí você junta esse plano de saúde, você tenta ver qual que é o reembolso, né? Porque pelo que eu saiba, o reembolso não é por porcentagem, ele é um valor fixo, né? É Que um muitas valor pessoas não fixo. sabem. É um Então, às valor vezes o valor é fixo. de, sei lá, vou chutar aqui bem alto, um valor de R$ 10.000. A pessoa pode usar R$ 10.000 por ano e não está usando esses R$ 10.000 por ano. Entendeu? Porque as pessoas falam em porcentagem, mas na verdade o convênio no contrato ele determina lá o valor do reembolso, quanto que ela pode Sim. ter no ano. Principalmente consultas e sessões já tem um valor pré-determinado, entendeu? Não existe uma avaliação. Agora, por exemplo, existem exames específicos que aí sim a pessoa tem que fazer uma prévia com o convênio. Às vezes não cobre tudo, às vezes cobre uma parte, enfim. Sim. E aí varia muito. Agora, consultas e sessões a gente já consegue. Então, assim, por isso que eu falo que às vezes também é muito importante você fazer o seu plano ou de repente conhecer algum corretor idôneo, né, que vai te ajudar nessa parte e não só queira vender o plano e pronto, acabou, né? Eu Sim. costumo falar, às vezes vem pessoas, indicações, e aí fala para mim, Elis, eu tinha um corretor, mas ele sumiu. Eu tô há 10 anos, né? Eu trabalho há mais de 10 anos, mas eu tô há 10 anos com o mesmo número de celular e os meus clientes conseguem me encontrar, né? Então, assim, porque às vezes acontece, né, de perder alguma coisa assim, mas assim, eu sempre estou ali disposta a ajudar, a fazer, enfim, né? Então é importante tanto você procurar um profissional para fazer certo essa fisioterapia, né? Quanto se você tiver um corretor também bacana que consegue te auxiliar nesses problemas, que não é só com fisioterapia, né? Tem tantas outras especialidades que muitos clientes têm dificuldades, tanto no reembolso quanto para saber se atende mesmo ou se não atende, né? Sim. E uma coisa que eu quero saber, a fisioterapia pélvica, que na verdade eu sei um pouco, né? Mas para a gente falar aqui para a galera. Pode ser feito em homem, mulher, gestante, idoso, criança, todo mundo? Todo mundo, inclusive eu atendo todos esses públicos. Que legal, muito O legal. que, é assim,
Pensando em público, infelizmente vocês mulheres têm muito mais problemas, como eu estava falando anteriormente. Mas Uhum. homens têm também, né? O homem ele tem um problema muito sério quando ele faz cirurgia de próstata, né? Então eu atendo muito homem que pós-prostatectomia radical, que também causa um enfraquecimento muito importante dessa musculatura e eles vão começar a ter perda de urina. Fora que em Uhum. muitos casos eles também têm perda de ereção. Tem muita gente que não sabe, mas a fisioterapia pélvica, ela Ajuda. também ajuda nessa parte que antigamente a gente chamava de impotência sexual, né? Então, muitos homens não sabem, não precisa fazer cirurgia de próstata para fazer fisioterapia. Se você tem uma impotência, se você tem uma disfunção erétil, você pode procurar um fisioterapeuta que você tem como tratar esse paciente. Claro que é sempre uma equipe multidisciplinar, sempre tem que passar no médico e uma série de coisas. Outro caso masculino é ejaculação precoce. É muito comum os homens terem problemas sexuais de ejaculação precoce e eles não sabem que a fisioterapia pélvica pode ajudar nessa parte, né? Mas também, Quantas em relação a homem, tem um pouco de preconceito, não tem, tem, Gustavo? tem bastante, De bastante, mas tipo, assim, eu vou procurar ajuda e o que, que vão achar de mim, ou coisa do tipo. Mas você infelizmente tem. atende. Isso, infelizmente, tem esse preconceito que, graças a Deus, a cada ano vem caindo bastante esse preconceito, principalmente no Novembro Azul, quando a gente faz uma campanha bem específica de câncer de Legal. próstata, né? Mas vem caindo bastante, ainda existe muito, mas a gente trabalha sem problema. Talvez para mim seja um pouco mais fácil, por ser homem também, talvez eles se identifiquem, se sintam mais seguros, porque eu sou o único profissional homem aqui no estado de São Paulo, então, se vocês homens aí precisar de Legal. um conselho, precisar de um profissional que vai entender melhor o caso de vocês, no caso de uma impotência sexual, numa ejaculação precoce, eu acho legal, porque já muitas colegas minhas já encaminharam homens, justamente porque os dois não se sentiam confortáveis, né? Ele falar sobre a impotência sexual dele e ela mesmo de tratar ali, é um pouco complicado. Em relação a crianças, eu atendo muitas crianças com problemas neurológicos, né? Porque dependendo da formação dessa coluna vertebral, que todos os nervos que saem da coluna chegam até a bexiga, muitas crianças não conseguem adquirir a continência, tanto urinária quanto fecal, por uma questão de má formação, ou numa doença de coluna, ou numa doença comportamental, né? Então, o fisioterapeuta pélvico, ele também é responsável por tratar crianças, por exemplo, que é o mais comum, é o que a gente chama de enurese, aquela criança que perde xixi na cama. A criança que perde xixi na cama, ela precisa de um tratamento. É claro que se ela está no primeiro, no segundo ou até no terceiro ano de vida, normal perder xixi na cama, é normal usar fralda. Mas depois de um determinado período, geralmente com 4 anos a gente adquire a nossa incontinência fecal, né? A gente não perde mais fezes. E a partir do quinto ano a gente não deve mais perder urina, a gente tem que tratar essa criança. Então, os pais têm que ficar atentos, né? Tem que falar isso para os pediatras e os pediatras encaminharem, né? Porque quem faz esse papel de tratar essas crianças são os fisioterapeutas pélvicos, Entendi. entende? E essas crianças que têm problemas neurológicos também, que é um ramo ainda mais novo do que a fisioterapia pélvica. Então, tem várias especialidades dentro de uma especialidade que até os médicos não encaminham porque eles não sabem que tem tratamento para isso. Então, eu atendo crianças, atendo homens, mulheres e gestantes. Por que a gestante? A gestante, a gente chama de preparação para o parto. E por que nós temos que preparar esta pelve para o parto? Resumidamente, o ideal é que vocês mulheres tenham parto natural. Só que esse parto natural nem sempre é natural, ok? Muitas vezes ele é É, eu, induzido, né? eu, eu falo pro meu marido que eu odeio sentir dor, né? Sentir dor não é comigo. E assim, eu não quero ter filhos, mas se Não é? vier, né? Se vier, eu falo para ele, eu quero que dê anestesia, nada de normal, porque eu odeio sentir dor.
Então, a fisioterapia, ela ajuda nisso, tanto na dor, E em tudo. Nossa, que principalmente na ótimo! dor. Principalmente na dor, não na dor que você está sentindo nas transformações corporais, ou até uma Sim. dor lombar, que também a gente ajuda. Mas o que a Uhum. gente mais se preocupa como fisioterapeuta nessa preparação para o parto é preparar essa musculatura da pelve, principalmente na expulsão do bebê, para que essa musculatura não fique muito rígida, não fique muito dura. Porque, naturalmente, quando as mulheres estão gestantes e a barriga cresce, esse músculo que a gente chama de assoalho pélvico, ele tem que sustentar este bebê. E muitas vezes vocês ganham peso. A minha esposa, por exemplo, ganhou 20 quilos na gestação. Então, Uau! essa musculatura, ela tem que exercer muita força. O problema é que o corpo, para preparar o corpo para isso, ele começa a fechar demais essa musculatura, e essa musculatura começa a ficar rígida e dura, sem flexibilidade, sem elasticidade. Então, o fisioterapeuta, ele tem a obrigação de preparar essa musculatura para que ela fique propícia para expulsão. Você precisa relaxar essa musculatura para que o bebê passe. É aí que vem os cortes, né? É aí que vem as lacerações, é aí que vem as complicações da passagem do bebê ou até não passagem do bebê, que aí você tem que usar fórceps, enfim, usar outros recursos, até uma cesariana de emergência, porque às vezes essa musculatura ela está tão forte, ela está tão rígida que não deixa o bebê passar. Inclusive, tem muitas mulheres que adquirem vaginismo durante a gestação, que é um problema bem mais sério, que a musculatura vaginal ela se fecha de uma forma bem involuntária e causa vários problemas. E aí o fisioterapeuta Então, pélvico ele tem que preparar isso. então a fisioterapia, ela serve tanto para fortalecer quanto para ficar Relaxa. flexível, vamos se dizer assim. Exatamente, exatamente. E por isso que isso que você falou, eles é muito importante, sabe por quê? Eu vou entrar num tema até um pouco polêmico, mas com certeza tem muitas pessoas que falam sobre isso, e é uma crítica que eu preciso fazer nesse vídeo, que as pessoas hoje em dia veem muitas coisas na internet. E uma coisa que está muito em voga, uma coisa que todo mundo fala, é o tal do pompoarismo. Ah, tem que fazer exercício de pompoarismo, tem que fazer exercício de pompoarismo. Sabe qual é o problema de se fazer um exercício de pompoarismo sem orientação, só com vídeos da internet? É que você não sabe se essa musculatura está relaxada ou contraída. Você não sabe se você tem que relaxar Se você ou está se você trabalhando o músculo certo, né? principalmente se você está trabalhando o músculo certo. Então, eu já peguei muitas mulheres que fizeram curso de pompoarismo pela internet e vieram literalmente destruídas por baixo. Elas vieram com muitos problemas musculares, porque estavam fazendo o movimento de forma errada, ou então porque a musculatura já era extremamente rígida, já era extremamente tensa e ela estava tensionando ainda mais. Mais O que ainda. acabou isso que acabou levando até um vaginismo, um quadro de dor na relação sexual muito importante. Então, assim, o pompoarismo é errado? Não, eu ensino, inclusive, o pompoarismo para as minhas pacientes. Mas você tem que procurar um profissional, gente. Quando você trabalha com uma musculatura, que é uma musculatura interna, que está dentro do canal anal, que está dentro do canal vaginal, você não pode achar que está fazendo o correto. Você precisa procurar um profissional que saiba o que está fazendo, se possível, um especialista, para que ele realmente te avalie e para que realmente ele te oriente. No caso de mulheres jovens, que geralmente são as jovens que procuram pompoarismo, às vezes eu falo que em 3, 4 sessões ela fica 10, fica linda, maravilhosa, vai fazer sexo muito melhor com o parceiro, vai conseguir fazer coisas diferentes, mas realmente com uma boa orientação. Porque senão depois você faz coisas que não tem noção. E a pessoa que está passando na internet o conteúdo, ela geralmente passa um conteúdo geral, não é um conteúdo específico. O profissional ele dá um treino específico para a pessoa, né? Então essa é uma crítica que eu preciso fazer, porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples e não é tão simples assim.
Tanto é que E depois acha que adquirem está vários programas. ajudando, né? Acha que, vou fazer Isso, pompoarismo, tá baratinho, isso. vou fazer esse curso aqui, tá tudo É, bem, tipo né? assim, é aquela velha frase, né? O barato sai caro. Você paga R$ 200 num curso de pompoarismo, fala, mas com R$ 200 é uma consulta só que eu faço. Mas às vezes nessa consulta, e a minha consulta geralmente eu demoro mais de 1 hora, é a hora que você orienta, é a hora que você, na avaliação, você consegue identificar o problema dessa mulher. E ela mesma percebe que, opa, nossa, tá bem ruim mesmo, né, doutor? Então ela mesma fala, nossa, eu preciso vir aqui mais vezes, porque eu percebi a minha musculatura e percebi que ela não está funcionando adequadamente. Então, é aquele ditado, o barato sai caro, porque você quer acreditar que aquilo que você está fazendo é o melhor para você e nem sempre é. Normalmente, assim, Gustavo, quando você faz uma avaliação, é claro que eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas normalmente a partir de quantas sessões, por exemplo, incontinência urinária, né? A pessoa consegue fazer quantas sessões para já ver o resultado? Olha, eu me coloco um objetivo como profissional, eu falo isso para todos os meus pacientes. Eu, ao longo de 16 anos de profissão, eu criei vários métodos, várias técnicas, vi o que dava mais certo e o que não dava mais certo. Então, geralmente, quando a incontinência é de leve a moderado, eu falo para eles, elas, enfim, que eu não passo de 10 sessões. Meu objetivo é deixar essa pessoa continente ou seca em 10 sessões. Muita gente não acredita, mas geralmente eu consigo atingir meu objetivo. Né? Tanto é que no meu Instagram tem um depoimento de um homem que em 7 sessões largou a fralda. Meu último aqui no consultório, com 4 sessões, largou a fralda. Então, assim, eu tenho um objetivo como profissional, porque a minha ideia não é ficar aqui com o meu cliente 10, 15, Para 20, sempre. 30 sessões. Ah, para mim é maravilhoso, porque eu vou estar ganhando meu dinheirinho. Mas o que mais importa, foi por isso que eu me formei fisioterapeuta, foi para ajudar pessoas. E eu não Ó, quero que essa pessoa fique fazendo a xixi. sua paciente aqui falando, ó, a Carol, que em 4 sessões ela já viu o resultado. Muito Pois é. legal. Resultado eu nem falo. Resultado eu acho que em 3, 4 a gente consegue. Mas o meu objetivo é fazer com que a pessoa pare de perder xixi em 10 sessões. Então, se a pessoa vem perdendo xixi, eu quero terminar em 10 sessões. Eu deixo isso muito claro para o meu paciente. E por que eu deixo isso claro? Porque eu cobro. Eu falo, ó, você Entendi. pode fazer isso em casa, se você não fizer, eu vou saber e eu Você vou dá cobrar. a lição de casa, né? Eu dou muita lição de casa, senão não adianta, né? É, Porque uma outra coisa que eu quero falar, Elisa, assim, que eu acho muito importante, que tem a ver com os planos de saúde, né? Que tem a ver um pouco com esse assunto que a gente está falando. Uma outra crítica também. Como essa área de fisioterapia pélvica ela é muito nova, alguns convênios ainda não se adaptaram a isso. Muitos não têm esse serviço. E o que eu percebi como profissional é que em muitos lugares eles falam que tem fisioterapia pélvica, mas não são profissionais especialistas. Por que eu entendi. estou dizendo isso? Porque eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá, gente? O fisioterapeuta pélvico, ele precisa fazer uma avaliação ginecológica numa mulher ou uma avaliação anal no homem. Se ele não faz isso, não tem como ele tratar este paciente. Portanto, se você for num convênio e começar uma fisioterapia pélvica e esse profissional não tocar em você, você não está fazendo fisioterapia pélvica. Ponto. Fisioterapia pélvica não são exercícios com bola, levantar o bumbum, Tipo segurar como um se peso. fosse um Pilates, né? Não tem nada a Exatamente. ver. O Pilates, todas essas coisas têm as suas melhoras, enfim, mas também não vão ajudar na fisioterapia pélvica. Justamente porque é uma área muito, muito específica. Alguém tá te ligando, né? Técnicos, alguém me Pronto, ligou não tem, aqui, não não tem deixa eu problema. negar. É só você deixar ele tocar. Não precisa É, mexer em nada. Deixa tocar que pronto. beleza, beleza.
Então, você entende, gente? Por que que eu falo isso? Por que que eu falo isso? Porque isso prejudica a minha área, isso prejudica a minha profissão. Porque tem médicos, pacientes que falam que a fisioterapia pélvica não funciona. Não funciona porque muitos profissionais não são especialistas. Muitos profissionais não estão fazendo absolutamente nada com o seu paciente. E os pacientes não têm culpa, porque eles não sabem o que que é para ser feito nessa Sim. região. Uhum. Então, a minha crítica é exatamente isso. E muitos médicos muitas vezes encaminham porque sabem que vai dar resultado, mas o paciente volta sem resultado nenhum. E o paciente fala que fez a fisioterapia E que não pélvica deu certo, e que não e deu aí certo. acaba prejudicando as pessoas que Exatamente. fazem certo, né? E aí, o que que eu tento Olha convencer só que eu essas te pacientes? falei, ó, outra pessoa aqui, ó, Maria Eduarda, falando que ela nem sabia que existia esse tipo de fisioterapia, né? Então, Pois para é, você então, ver que é uma coisa, você falou que você faz há 17 anos, e assim, e tem gente que não sabe, né? Que não sabe, sabe como não sabe. funciona, não sabe que existe isso e vive com esse problema de quantas pessoas, como você falou, de mulheres, né? Quantas amigas que não têm problema de incontinência, né? A Monte, gente tá muitas. numa roda de amigas e começa a rir muito. Ai, gente, eu vou fazer xixi na calça, né? Porque tem Pois é. Mas essa coisa. saiba que E nós aí estamos você com acha que problema. é normal. E aí você acha que é normal, porque se uma, duas, três, quatro tem, então tá tudo bem, né? Tá normal. Então, realmente, a gente precisa falar mais sobre isso Sim, e é. é muito importante. Inclusive, o que você falou de procurar um especialista. O que eu vejo muito é que, assim, o especialista ele tem que ter resultados, né? Então, por exemplo, você tem no seu Instagram um senhor falando sobre como que foi para ele, enfim, que ele saiu da fralda. Então, assim, é uma prova real, né? Que realmente funciona, que não é só um blá 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 ou uma conversinha, enfim, né? É muito Sim, importante, sim. realmente. É muito importante Porque, isso porque mesmo. infelizmente acontece isso, eles muito, e eu fico chateado, porque às vezes o caso é simples. E como o médico encaminhou para físio porque ele sabia que ia dar resultado e não teve resultado, aí qual é a opção? Uma cirurgia. Mas não é um caso cirúrgico. E muitas vezes essa mulher vai ser, vou botar bem aqui entre aspas, vai ser mutilada porque era uma coisa que não precisava, não tinha necessidade. Então ela vai fazer algo que no final das contas vai acabar prejudicando-a, porque o músculo dela é que precisava ser corrigido, e não a bexiga ser levantada ou corrigir alguma coisa interna. Então, Quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa, porque assim, a gente tem muito aquilo de a gente está viajando e a mulher fala, eu preciso fazer xixi, né? Aquela urgência, desculpa. E aí eu já ouvi muito falar, eu tenho a bexiga baixa, ou então, eu tenho a bexiga infantil. Isso realmente é real, vamos dizer assim, real. né? Sim, é É real. real mesmo. E se é Muito real. real, a fisioterapia pélvica ajuda nesse processo, mesmo Ajuda não, tendo a corrige bexiga. totalmente. Corrige Entendi. totalmente. A não ser que a bexiga esteja para fora, que aí tem vários graus, que a gente chama de graus de cistocele. Existem basicamente três, grau um, grau 2 e grau 3. Quando há um grau 3, que a bexiga está totalmente para fora, realmente é um caso cirúrgico, não tem muita discussão, né? E você tem que encaminhar. Quando chega uma paciente assim para mim, eu já encaminho logo para o médico, porque naquele primeiro Não tem momento eu não tenho muito o o que que fazer. fazer. É. Apesar de que Uhum. eu oriento que ela vai precisar voltar no pós-operatório, tá? Entendi. Por quê? Porque a cirurgia, gente, outra informação muito importante aqui. A cirurgia de levantamento de bexiga ou qualquer outra coisa não corrige músculo. Se esse músculo está muito enfraquecido e foi esse músculo que fez a bexiga descer, se você não corrigir o músculo, se você só reposicionar essa bexiga,
daqui a 1, 2, 3 anos, a bexiga vai cair de novo. Eu tenho Hum, vários casos de pacientes com 6 meses a bexiga caiu de novo, ok? Porque a cirurgia não vai corrigir o problema o músculo, funcional. né? O músculo. Quem trabalha com músculo é o fisioterapeuta, não é o médico, não é o cirurgião. Quem faz isso são os fisioterapeutas. Então, a gente tem que corrigir. Se possível, no pré, que nem você falou, uma prevenção, um autoconhecimento, algo que vai me trazer um benefício para que eu não fique com um problema, mas no pós-operatório, você precisa encaminhar esse paciente. É coisa que muitos médicos também não fazem por desconhecer da área, né? Então, isso é um fato real. Queda de bexiga é muito comum, assim como essa tal de bexiga infantil que você falou, que na verdade é uma bexiga que não se desenvolveu, ela tem uma capacidade pequena. Então, uma bexiga que, por exemplo, a bexiga naturalmente ela deve aguentar em torno de meio litro, de 500 a 600 ml, bem cheia. A bexiga infantil ela aguenta 200, 150, numa mulher adulta, num homem adulto. Então, essa capacidade acaba causando vários sintomas e vários transtornos, como, por exemplo, perda de urina, como urgência, que você falou, a pessoa vai 50 vezes no banheiro, acorda 10 vezes à noite para ir no banheiro. Pode ser uma bexiga infantil, mas pode ser também um problema só comportamental, que é algo que eu vejo com extrema frequência entre as mulheres. Não sei aonde vocês aprenderam que vocês têm que ir no banheiro 20 vezes no dia. Eu não sei aonde vocês pegaram na Não, olha, internet de que eu faz vou te mal falar uma segurar o coisa. xixi. Era assim, ó, comigo pelo menos. Tô em casa e aí, ai, que vontade de fazer xixi. Ah, então vai, porque você não pode segurar. Você não Pois pode é. segurar xixi, você tem que fazer xixi agora. Então, assim, hoje eu não consigo segurar. Me deu vontade, eu tenho que ir no banheiro, vou fazer Pois xixi. é. Porque tanto tá incutido Pois na nossa cabeça, né? Porque sempre, eu não sei as outras pessoas, mas sou assim eu também. sempre ouvi, Eu sempre ouvi olha, não errado. pode, não pode segurar o xixi porque faz mal, né? Não pode segurar o xixi porque prejudica, enfim. E aí eu acho que vem muito disso, né? Das pessoas falarem que a gente não pode, e aí a gente acabar que aí a gente vai no banheiro Sim. 30 vezes no dia. Infelizmente, isso tem muito a ver com a educação, né, Elis? A sua mãe É, também não sabia o que que era correto, o seu pai também não sabia o que era correto. Então, esses mitos, eles passam de geração em geração. Então, o que eu quero falar muito claro para olha aí, vocês. ó. Se segurar o xixi, a Duda falando, se segurar o xixi, dá infecção de urina. Tá vendo? Então, se você segurar demais, sim, mas aí que tá. Calma que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A gente não pode fazer xixi só porque deu vontade, gente. Isso é um erro muito comum, tá? Como você estava comentando, não pode segurar o xixi que faz mal. Segurar o xixi não faz mal. O que faz mal, o que pode causar uma infecção urinária, é se você segurar demais. E sabe o que é demais, gente? É acima de 5 horas. Me diz quem é que fica mais do que 5 horas segurando xixi? Ah, eu Dificilmente. acho que Então, ninguém. dificilmente você vai forçar uma infecção urinária. Então, o que a gente precisa entender é que se você está segurando 5, 6 horas, provavelmente você não está tomando água. E se você não está tomando água, isso sim é um fator que dá infecção urinária. Infecção de urina. É. Então, são várias pequenas correções que o fisioterapeuta pélvico ele sempre orienta. Parecem orientações bobinhas, simplesinhas, mas que vão ter uma influência muito importante e direta na sua saúde. Tá? Tem muitas mulheres que têm infecções de repetição porque simplesmente não se limpam adequadamente. E isso a gente fala para elas. Ai, doutor, como é que se limpa? Tem muita mulher que não sabe fazer xixi. Nossa, doutor, mas como assim não sabe fazer xixi? Tem jeito certo de fazer xixi? Tem jeito certo de fazer xixi, ok? Então, nós usamos várias ferramentas para orientar essas mulheres para que vocês não tenham esse tipo de problema, né? Então, normalmente, a bexiga, ela aguenta muito. Meio litro, 600 ml é muita coisa.
Então, quando você sentir vontade de fazer xixi, não vá, ok? Dá uma Não vá. segurada. Segura. Se você não consegue segurar, pode procurar um fisioterapeuta pélvico, porque já Pode tem dar algum uma ligadinha problema. para você, né, Gustavo? Pode dar, cara. Já tem algum problema aí. Ai, não consigo segurar o xixi. Ai, eu não consigo segurar 2 horas sem não ir ao banheiro. Xixi, já tem problema, a gente já pode corrigir. Quanto mais cedo, melhor, né, Eli? Senão o Ó, negócio complica. A Duda já tá falando, ó, que vai amanhã já marcar a consulta dela com você. Pode vir, pode vir. Ai, muito legal, Gustavo. Eu falei para você que eu me encantei quando a gente começou a conversar, né? Eu falei para você que eu me encantei nessa área, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu só sabia que existia fisioterapeuta para braço, para perna, para nunca Pois é. fiquei sabendo que existe um fisioterapia pélvico, né? Para ajudar em tantas coisas, né? Tantos problemas e até assim preconceitos, né? Que a gente tem, toda, enfim, tudo que vai passando de geração por geração aí e que você vai carregando como se fosse normal e na verdade não é normal, né? A gente precisa se tá ali, igual você falou, se tá perdendo, se você não tá conseguindo segurar 2 horas, 1 hora o xixi, você tá com um problema, existe um problema e Sim, existe uma solução para esse problema, né? E é uma exatamente. solução simples. Você não Simples, muito simples. precisa passar pela faca para poder resolver o problema, né? Então é Sim. muito legal. E o que E a gente já está completando quase 1 hora aí, ó. A gente fala já, muito, caraca, a juro, gente, olha a só. gente fala demais. Olha aí, ó, já são 18h53. Não, mas é que é um Mas assunto que é, tem tanta coisa para falar, é um Elise. Eu não estou assunto nem nos muito. 10% Eu ainda. gosto muito, eu gosto muito, eu fiquei encantada realmente. Toda vez que a gente conversa, é sempre algo novo que eu aprendo. Então, eu acho que, gente, sigam o Gustavo, sabe? Marcam uma consulta, porque realmente é muito bacana. E agora você sabe que o seu plano cobre, né? Que o seu plano, se o seu plano Óbvio. não, se o Gustavo não atende, você chama no reembolso que ele aceita e tá tudo certo, né? Eu quero sim a Duda falando para marcar outra live, eu quero sim marcar outra Vamos e a gente marcar. falar mais coisas, mais detalhes, enfim. E que eu acho muito importante, né? Agora que eu estou A pegando única. esse ritmo de Instagram e tudo mais, então vamos fazer live aí, Meu, é muito vamos botar bom. conteúdo. E o que eu acho também, Gustavo, é que assim, você está vendo que as pessoas, elas não sabem, tipo, Sim, poucas não sabe. pessoas sabem da sua profissão, né? Do que pode fazer. Tanto, meu, nessa pandemia, o que mais tem é grávida, né? Então, Muita. assim, gente, eu olho meus stories aqui, só dá bebezinho nascendo. Então, assim, e é uma coisa que também é importante para as mulheres, né? Tanto para a vida normal com o parceiro e tudo mais, quanto para se ter um bebê, né? Então, é Isso, muito importante. fora que eu nem comentei, tem um assunto extenso, muito extenso, sobre todos os problemas sexuais que o fisioterapeuta trata. Isso é uma live para umas 2 horas, porque quase todos os problemas sexuais nós tratamos. Coisa que muitos médicos não sabem o que fazer, a gente sabe o que fazer, porque a gente trabalha muito com o corpo, a gente trabalha muito com respiração, a gente trabalha muito com o mental. E o médico, infelizmente, é só remédio e acha que está resolvendo alguma coisa. Então, isso é uma live para 2 horas. Também queria falar aqui rapidamente que, enfim, meu Instagram, eu tenho nem um ano de Instagram, nunca fui muito de rede social, mas pretendo aí, estou gostando dessas lives, acho que é muito legal passar informação, passar conteúdo. Caso vocês queiram também procurar meu nome no Doctoralha, que é um site bem legal, lá tem já 32 opiniões dos meus pacientes, que eu acho que dá uma segurança, por exemplo, disso que você falou dos preconceitos.
por eu ser homem, a gente toma um certo cuidado quando a gente trata de mulheres, né? Infelizmente, aí no mundo está tudo muito complicado. Então, eu faço questão dos meus pacientes deixarem opinião lá no site, porque dá uma certa segurança para as meninas, né? Eu falo, quando eu atendo minhas pacientes meninas e jovens, muitas jovens, eu falo, poxa, deixa lá um comentário, fala que foi legal, fala que você se sentiu segura, porque apesar de eu ser homem, eu não estou muito preocupado se você é mulher, se você é homem, se você é bonita, se você é feia, se Você você é quer magra. resolver o problema, né? A minha intenção é tratar, a minha intenção é cuidar de você da melhor forma possível. E esse tipo de preconceito a gente também tem que quebrar um pouquinho. E as mulheres também, às vezes, têm que quebrar um pouquinho esse preconceito, porque às vezes vocês estão perdendo oportunidades com bons profissionais e às vezes vocês deixam passar simplesmente pelo meu sexo masculino. Então, isso não deixa de ser um preconceito também e nos deixa um pouco tristes. Fala, poxa, o seu caso é tão fácil, eu resolvo em 5 sessões, você não quer fazer porque eu sou homem? Ok, eu posso te encaminhar uma colega minha mulher, mas eu acho que quando a gente vê por esse lado, a gente vê de um lado errado, porque a gente está aqui para tratar seres humanos. Quando eu me formei para tratar de pessoas, né? É que tá tudo muito doido, né, Gustavo? Você vê que, enfim, esse mundo tá muito maluco e a gente tem medo mesmo. Eu falo a gente porque sou mulher, né? Então, assim, sempre quando eu vou no ginecologista, por exemplo, eu opto por uma mulher, né? Sempre quando eu vou passar por um especialista, eu opto por uma mulher, né? Talvez pela segurança, enfim, a gente nunca sabe, né? É muito complicado. Então, você ter esse outro site aí, né? Esse site com os depoimentos das suas pacientes é muito bacana mesmo, e dá uma segurança, né? Para conhecer quem é realmente o seu trabalho, né? Na verdade. Então, mas só de você falar já dá para ter essa segurança aí da a forma como você fala, né? Então é tudo muito tranquilo falar com você de qualquer assunto. Então eu acho que é bem mais fácil, né? Mas muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo. A gente Eu vai marcar outra, porque realmente o assunto flui e é muito gostoso de falar. não E falei tem nem nada muitas ainda. coisas, muitas coisas. Muito obrigado, pessoal, que vocês participaram aí, mandaram as perguntas, muito legal. Gostei Valeu, muito. obrigado, Liz, mais uma vez. Obrigada, De imagina. nada. Tchau. Tchau, tchau.